No dia 23 de novembro de 2008, 3 caçadores descobriram restos mortais na cidade de Ashford, em Wisconsin. Os restos eram de uma mulher e estavam dentro de um riacho que corria numa propriedade abandonada. Em virtude das baixas temperaturas, mergulhadores tiveram que cortar o gelo para tirar o corpo do riacho e também vistoriar o fundo em busca de evidências. Foi um trabalho extenuante, porque o termômetro marcava abaixo de zero e também começou a nevar durante o processo. Mas o resultado foi positivo. Algumas peças de roupas foram encontradas e a investigação as rastreou até uma loja muito conhecida chamada Family Dollar. Lá, descobriram que os artigos faziam parte de uma coleção lançada em 2008. A falecida também vestiu uma calça jeans da marca Coach e nenhum tipo de sapato foi encontrado. Na água, próximo ao corpo, eles acharam uma medalhinha de São Benedito, mas não era possível estabelecer com certeza que tivesse pertencido à falecida. Como ela ficou muito tempo na água, certos processos químicos acabaram deteriorando a pele, e por causa disso os peritos não conseguiram determinar a causa da morte. Mas desde o início, a investigação caminhou mesmo na suposição de um homicídio. Exames mais apurados determinaram que o óbito tinha se dado mais ou menos 4 meses antes. Os testes revelaram que ela era uma mulher branco-hispânica com idade entre 15 e 21 anos. Outras características físicas incluíam uma costela fraturada na infância e pernas arcadas, um defeito que provavelmente ficava em evidência quando ela caminhava. Com o intuito de obter mais informações, o fêmur foi enviado para a Universidade do Texas, onde o DNA foi incluído no Banco de Dados Nacional. Os registros dentários também foram extraídos e colocados à disposição, para que se pudesse fazer investigações posteriores. Esse foi um caso em que a tecnologia desempenhou um papel preponderante. Um exame genético tentou localizar parentes em potencial, e o rosto da Jenny Doe foi reconstruído 2 vezes pelo Centro Nacional de Crianças Perdidas e Exploradas, uma instituição social bastante respeitada nos Estados Unidos. Essa reconstrução gerou nada menos do que 200 pistas, mas nenhuma delas se mostrou sólida, já que o resultado final se assemelhava a um grande número de pessoas desaparecidas. Com o tempo, outros esforços foram feitos para identificar a Jenny Doe. Uma das estratégias foi reconstruir as características básicas de sua estrutura corporal usando computação gráfica, mas essa tentativa não gerou um bom resultado. Alguns programas de TV, como America's Most Wanted, tentaram chamar a atenção do público para a desconhecida, mas nada adiantou, e por 3 anos ela aguardou que lhe dessem um nome, até que em 7 de dezembro de 2011, seu corpo foi finalmente enterrado. Parte da população se envolveu ativamente nas homenagens finais. Em sinal de respeito, a escola local doou uma coroa e outras pessoas também levaram flores. O caixão foi comprado pelo município. No funeral estavam presentes um dos caçadores que encontraram o corpo, policiais, jornalistas e alguns cidadãos que queriam homenagear a desconhecida morta de maneira tão trágica. Um pastor conduziu a cerimônia e ela finalmente foi colocada para descansar. E como todas as tentativas da polícia terminavam em nada, logo após o funeral o caso foi para a gaveta, se tornando oficialmente um cold case, mas não tão cold, porque durante anos, pistas falsas foram sendo apresentadas e desmentidas. Em certo momento, suspeitou-se que a Jenny Doe fosse Amanda Berry, uma moça que tinha desaparecido no ano de 2003, mas o DNA excluiu essa possibilidade. Posteriormente, Amanda Berry foi encontrada viva. Outra moça apontada como a Jenny Doe foi Connie McAllister, de 16 anos, raptada pelo namorado em 2004, mas o DNA excluiu essa possibilidade, e posteriormente Connie também foi encontrada viva. E assim chegamos ao ano de 2018. Apesar dessa parede repleta de portas que não levavam a lugar nenhum, em quase todo cold case famoso há um conjunto de detetives, ou ao menos um, que trabalha obsessivamente para desvendar o mistério. E nesse aqui não foi diferente não. Charles Sozinski, que hoje está aposentado do trabalho policial no condado de Fond du Lac, trabalhou desde o início no caso. E em certo momento ele disse o seguinte:
Em abril do mesmo ano, o corpo foi exumado para que exames mais avançados determinassem certas características com mais precisão. Para começar, eles queriam saber de onde ela tinha vindo. Como a análise de indivíduos biologicamente ligados a ela não tinha funcionado, eles mapearam sua origem através de isótopos e concluíram que ela tinha passado a maior parte da vida no sudoeste dos Estados Unidos, provavelmente no Arizona ou Novo México. Ela vivia no Wisconsin, provavelmente por menos de 1 ano antes de ser encontrada. E funcionou. Finalmente o DNA acusou uma correspondência. Em 2021, 13 anos depois de ser encontrada dentro de um rio congelado, sua mãe e irmã foram encontradas, e agora ela tinha um nome. Jane Doe era Amy Marie Urey, nascida em 9 de dezembro de 1989. Amy nasceu em Rockford, Illinois, no seio de uma dessas famílias de pesadelo, violenta, fragmentada e disfuncional. No início da adolescência, para fugir dos abusos em casa, ela foi morar com a avó. Em certo momento de 2008, quando tinha apenas 18 anos, ela simplesmente desapareceu. Desapareceu e ficou por isso mesmo. Ela sumiu e esse fato não foi reportado à polícia em nenhum momento. Em 2015, 7 anos depois, os irmãos acharam que já estava na hora de procurar por ela. Então fizeram uma página no Facebook. Nessa página eles relatam que pouco antes de desaparecer, Amy ligou para a mãe pedindo uma carona para casa. Mas por algum motivo a mãe não pôde ajudar e as duas tiveram uma briga feia. A família contou que nunca comunicou o desaparecimento à polícia porque achavam que podiam encontrá-la por conta própria. Agora Jane Doe tem seu nome de volta, mas a polícia ainda não descobriu como ela morreu. O departamento de Fond du Lac ainda está investigando, e o xerife disse numa coletiva de imprensa que Amy foi vítima de tráfico humano para fins sexuais. Vamos aguardar que o final desse caso traga ao menos um simulacro de justiça para essa moça. Susan Nega Smith nasceu em 13 de dezembro de 1969 em Carmel, Nova York. Ela era bonita, extrovertida e tinha uma vasta coleção de amigos. Em 1990, aos 20 anos, ela tinha acabado de concluir o 2º ano de faculdade e marcou com as amigas de comemorar um feriado em Wildwood, Nova Jersey, um destino turístico bem famoso nos Estados Unidos. Elas chegaram ao Sonata Motel, beberam um pouco e Susan quis dar uma volta para ver o que estava acontecendo na cidade. Não fica claro por que das amigas não terem ido com ela, mas é certo que ela saiu do Sonata Motel sozinha. E como eu disse, era um destino badalado, então as ruas estavam cheias de jovens aproveitando o feriado. De alguma maneira ela foi parar numa festa a 5 quarteirões de onde estava hospedada, e quando chegou já estava muito bêbada. As testemunhas disseram que Susan estava com problemas para se manter de pé e foi vista vomitando ao menos uma vez. Algumas pessoas, preocupadas com seu estado, ofereceram uma carona de volta ao motel, mas ela recusou. No dia seguinte, 27 de maio de 1990, seu corpo foi encontrado atrás de um restaurante no centro da cidade. Ela estava na parte de trás, na área de descarga, escondida por algumas lixeiras. Seu corpo estava ensanguentado, e o sutiã e camiseta tinham sido puxados na altura do pescoço. Sua calça jeans estava suja e enrolada no tornozelo. As investigações começaram. Uma das primeiras testemunhas foi o rapaz que disse que tentou levá-la para casa, mas ela estava tão bêbada que não lembrava o lugar onde estava hospedada. Ele também relatou que, em virtude do estado de intoxicação de Susan naquela noite, ela seria incapaz de consentir com qualquer tipo de atividade sexual. Uma força-tarefa composta por 20 policiais entrevistou um total de 170 pessoas que viram ou interagiram com a moça na data dos fatos. A essa altura, em 1990, o maior recurso que a polícia tinha era o controverso polígrafo, e muitos testes foram feitos, mas nenhum suspeito apareceu. Paralelamente, uma enorme briga se desenvolvia entre a família de Susan e a cidade de Wildwood. É que, como a investigação não apontou nenhum indício consistente, o departamento de polícia chegou à conclusão de que a morte tinha sido acidental. A tese do xerife é que Susan estava fazendo sexo atrás do restaurante e, por estar muito bêbada,
não conseguiu levantar e acabou morrendo de ataque cardíaco e hipotermia. Já o pai da moça achava que essa era uma afirmação descabida. Se ela não estava sóbria o suficiente para consentir com uma relação sexual, isso tinha outro nome. Era tudo menos sexo consensual. Então, onde estava a pessoa que cometeu um crime se aproveitando da moça nessas condições? A família achava que o relatório final tinha sido feito não para esclarecer os fatos, e sim para não prejudicar o turismo, para não manchar o nome de um lugar tão famoso com um acontecimento tão horrível. E aí a questão foi parar nos tribunais. A família estava decidida a não deixar a morte do seu ente querido passar em branco. Eles contrataram advogados, investigadores particulares e recorreram a especialistas para contestar a perícia feita pelo condado. Foram 3 longos anos de luta, até que um novo promotor chegou e pediu a revisão do caso. E depois de analisar um relatório, onde um perito renomado usou as fotos da autópsia para apontar 26 pontos de trauma no corpo da vítima, ele ficou convencido de que as alegações da família eram pertinentes. E, finalmente, a causa da morte foi alterada de morte acidental para homicídio. A partir daí, a unidade de crimes graves se juntou com o gabinete do procurador-geral para descobrir o algoz de Sousa. A essa altura, alguns exames com base em amostras biológicas já estavam sendo conduzidos, e eles deflagraram uma investigação minuciosa nos bancos de dados do Estado. Mas era um processo lento e, por que não dizer, extremamente frustrante. Mais ou menos como procurar uma agulha no palheiro, já que eles não tinham um alvo definido para investigar. E o caso permaneceu parado até 2018, quando novos avanços na tecnologia de DNA abriram uma porta na investigação. Foi nesse ano que os detetives pediram que um especialista analisasse as amostras do corpo de Susan, para ver se conseguiam alguma correspondência no campo da genealogia genética. Basicamente, isso consiste em usar as amostras do suspeito para localizar algum de seus familiares. E essa pesquisa foi um sucesso. Finalmente, depois de 28 anos, a família Negesmith pôde olhar nos olhos do homem que eles procuravam há tanto tempo. Ele era Jerry Rosado, de 62 anos. Jerry foi imediatamente apreendido e posto em custódia. Mas a história ainda está longe de acabar, porque ele não foi acusado pela morte de Susan, e sim por um crime de natureza menor, com alguém incapacitado de consentir por um motivo qualquer, nesse caso a embriaguez. É importante salientar que essa é a legislação dos Estados Unidos, que aqui no Brasil, manter relações com uma pessoa embriagada ou desacordada por algum motivo é o mais grave dos crimes sexuais. Mas cada país com as suas particularidades, né? Outra questão que complica os fatos é o estado de saúde do réu. Até sua prisão, Jerry estava vivendo numa espécie de clínica, onde recebia atendimento médico devido à sua fragilidade física. Ele precisa de muitas medicações diariamente, algumas delas injetáveis, então não consegue cuidar de si mesmo sem ajuda. Esse é um dos principais argumentos do advogado de defesa, que alega que a prisão não tem condições de zelar para um homem de saúde precária como ele. Outra alegação é que Jerry colaborou ativamente com as investigações, inclusive fornecendo uma amostra de DNA por vontade própria. Esse ainda é um caso em aberto. Até esse ponto, nós sabemos que Jerry ainda não foi acusado de homicídio, que é a intenção da família. O pai de Susan, Kent, que lutou incansavelmente para punir o algoz de sua filha, morreu em 2016, e hoje é a irmã, que tinha apenas 2 anos de idade quando ela morreu, que recebeu o legado de seguir em frente. Vamos aguardar que a justiça seja feita. E já não é sem tempo.